E falando em violência contra a mulher, o caso recente do estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro deu início a uma série de debates sobre o abuso sexual de mulheres em todo o Brasil. Em Votuporanga, a realidade também preocupa, principalmente com os casos que acontecem no ambiente familiar. No último sábado, votuporanguenses foram às ruas para cobrar o fim da cultura do estupro. Motivadas pelo caso da jovem abusada por 33 homens no Rio de Janeiro, elas pediram uma mudança de cultura, principalmente que as vítimas não sejam vistas como as causadoras da violência. Segundo a representante do movimento, foi o primeiro passo para mudar o olhar machista que ainda impera na sociedade. Se dói em uma, dói em todas. E aí esse ato que a gente fez em Votuporanga, então, foi pensando nesse caso que teve no Rio e já nos casos daqui de Votuporanga também, porque as mulheres não denunciam, as mulheres têm vergonha, têm medo de aparecer, se for uma pessoa conhecida, tem mais medo ainda, às vezes recebe ameaças para não denunciar. Então, é por isso que a gente manifestou, para acabar com essa... Até porque, na maioria das vezes, as mulheres são... Além de terem sido vítimas, elas ainda são culpabilizadas pelo ato. Em Votuporanga, segundo dados divulgados na última semana pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, foram registrados 13 casos de estupro entre janeiro e abril de 2016. Entretanto, nenhum desses casos aconteceu por conta da chamada cultura do estupro, mas sim em ambiente familiar, com autores conhecidos pelas vítimas. É o que explica a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM, Edna Rita de Oliveira Freitas. A grande maioria dos casos de estupro que nós temos são realizadas no âmbito familiar ou de pessoas assim muito próximas. Namorado, certo, que mantém relacionamento sexual com uma adolescente abaixo de 14 anos. Apesar de haver o consentimento da parte dela, ela é considerada pela lei incapaz. Então, ele responde por um estupro. Com relação a crimes de autoria desconhecida, nós temos assim muito poucos, né? E nenhum caso que tenha sido, segundo a cultura do estupro, motivado pela vítima. A delegada explica também que a DDM trabalha em rede com outros órgãos do município. Assim que detectado o caso de estupro ou abuso, a vítima recebe acompanhamento médico e apoio psicológico por meio do Centro de Referência em Assistência Social, o CREAS. Segundo essa assistente social, as vítimas chegam com vários traumas e bastante sensibilizadas. Elas chegam com um trauma muito grande, então não só a criança, mas a família como um todo acaba tendo essa pressão psicológica, o medo, a vergonha, né? Isso tudo influencia no comportamento e acaba fragilizando. Para mudar esse cenário de abusos, a delegada da mulher destaca que mais importante que cuidados com os ataques nas ruas, as mulheres devem assumir que têm culpa na formação da sociedade machista. Segundo ela, cabe às mães o papel de educar os filhos homens a respeitar as mulheres. O que nós precisamos fazer é mudar a cultura. As mulheres, elas são vítimas de estupro porque elas dão causa no sentido, as mulheres são mães, elas são as educadoras. Então elas têm que conversar com os filhos e já orientarem desde pequeno que a mulher não é o que ela veste, não é o que ela fala, que dá direito a um homem de praticar uma agressão contra ela. Quando essa cultura for mudada, nós teremos uma sociedade melhor. Já a representante do movimento feminista espera que, aos poucos, a mentalidade machista da sociedade se altere e aumente o respeito pelas mulheres. A gente fala assim, não ensine as mulheres a temer, ensine os homens a respeitar. Então, a gente não quer mais sair para a rua com medo, viver com medo. A gente quer que os homens nos respeitem, né? Independente da nossa roupa, independente do nosso corpo, de qualquer coisa, né? E a ONU Mulheres divulgou um comunicado solidarizando-se com a adolescente vítima de estupro coletivo. O braço da Organização Internacional do Brasil pede à sociedade brasileira tolerância zero a todas as formas de violência contra as mulheres e a sua banalização. Segundo a organização, a revitimização ocorre pela exposição da vítima em imagens e vídeo, além de pela culpabilização dela por julgamentos morais baseados em preconceitos e discriminações sexistas. A organização afirma que, como crime hediondo, o estupro e suas consequências
não podem ser tolerados e nem justificados.